Aí esse vídeo que eu vou mostrar agora mostra duas reações completamente diferentes para o mesmo estímulo, só para a gente destacar aqui como é uma característica específica do ser humano, né? Esses padrões de resposta é muito diferentes a depender de como a pessoa avalia o estímulo, beleza? E todo mundo vai avaliar um estímulo não só com base no que ele é, mas o que ele representa para você. Isso tem relação com sua história, suas experiências, sua carga genética, sua cultura, enfim, uma série de questões. Então vamos ver aí esse vídeo. No, los que no escucharon esto sí que me encanta, que es la noticia está aquí del Boya del Boya que se perdió. ¡Te voy a disparar! ¡No! ¡Te voy a disparar! ¡Sigue! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Lárgate, Canebra! ¡Mátalo! ¡Sigue! ¡No! 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 ¡Lárgate! ¡Sigue! ¡Lárgate! Então vejam como e ambas as respostas a gente tem até que fazer a ressalva do quão adaptativas são, né? Tipo assim, do quanto serve para solucionar o problema, cada padrão de comportamento aí. Mas a gente tem um padrão de comportamento, né, de tensionamento total e de inação, né, do homem, é uma coisa realmente ali de aquela coisa de voltar para a posição fetal, e paralisia total, não fala nada, então perde a capacidade de comunicação, né? Você vê todo um padrão de tensionamento postural e de recolhimento, enquanto a mulher já tem um padrão totalmente diferente, né? Em como ela apresenta ali a questão da emocionalidade, muito movimento, mas sem um objetivo específico, muita vocalização, né? Enquanto o cara não fala nada, ela fala demais, assim, grita e tal, e gesticula, né? Mas ambos num nível de desespero, assim, de estresse ali muito alto com a situação de um assalto, beleza? Então, só para a gente analisar como a questão do desafio de inserir esses elementos do estresse dentro da instrução, quando a gente certamente terá pessoas com perfis muito diferentes assistindo a nossa aula, participando de um exercício, de uma simulação, etc. E muitas pessoas que não sabem, isso é bem importante, pessoas que não sabem como elas agirão nesses momentos aí, porque esses momentos, por mais que a gente viva, aqui não é nem no Brasil, né, mas por mais que a gente viva num país considerado muito violento, a gente não é assaltado todo dia, tem gente que passa a vida toda sem ser assaltado, então, ou participando, por exemplo, na realidade policial, né, participar de um confronto armado, de uma ocorrência crítica, então a pessoa pode passar uma vida aí sem ter ideia de como ela reagiria num momento desse, né? Então, só para a gente repetir aqui mais uma vez No, o los que no vídeo. escucharon esto sí que me encanta, que es la noticia está aquí del Boya del Boya que se perdió. ¡Te voy a disparar! ¡No! ¡Te voy a disparar! ¡Sigue! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Lárgate, Canebra! ¡Mátalo! ¡Sigue! ¡No! 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 ¡Lárgate! ¡Sigue! ¡Lárgate! Interessante, né, bicho? Então, aqui só resumindo algumas consequências fisiológicas comuns, né? Respiração ofegante, pupila dilatada, cristalino achatado, né? O cristalino, ele é como se fosse responsável pela a regulação, a regulagem focal, né, da nossa visão. Então, é o motivo pelo qual é muito difícil a gente conseguir, no confronto armado, visualizar a alcimassa de mira, né, da pistola, justamente por conta do efeito da adrenalina no olho, que ela vai promover essa dilatação da pupila, mas também vai acabar achatando o cristalino, porque relaxa o músculo ciliar. A adrenalina, ela vai ter um efeito em cada tecido a depender do receptor que vai ter. Então, no olho tem dois tipos de receptor diferentes. Acho que é beta 1 e beta 2, ou é alfa e beta, sei lá, uma coisa assim. E aí, por isso que um ele estimula, ele dilata, e o outro ele relaxa a musculatura, né? E aí isso faz com que a gente tenha uma vantagem para focar objetos que estão mais distantes, ou estão no segundo plano, vamos dizer assim. O que está mais próximo do rosto da gente fica mais difícil da gente focar sob estresse, beleza? Aí elevação do ritmo cardíaco, mobilização de energias da energia para grandes músculos, né, e uma piora nas habilidades aí motoras finas e complexas, né? A habilidade motora fina,
quando a gente tem uma relação, né, de destreza óculo-manual, e a habilidade complexa é a que reúne movimentos pré-ordenados, né, várias habilidades para uma execução, para um objetivo em comum. Então, por exemplo, você sacar uma arma de fogo é uma habilidade complexa, né? Porque você tem que acessar o coldre, destravar o coldre, né? Retirar essa arma do coldre, trazer para uma trajetória específica para poder engajar com a empunhadura dupla. Então, isso exige várias habilidades motoras em si. E as distorções de percepção, elas atuam tanto no campo fisiológico quanto psicológico, beleza? Fisiológico no sentido que a gente já mostrou da pupila, do cristalino achatado, a dificuldade que você tem por conta da questão focal, ela muda, então isso acaba restringindo, assim, tem gente que fala que reduz o campo visual, não é que reduz o campo visual, mas a área de percepção, ela reduz por causa do foco atencional, beleza? Então, seu olho não vai mudar de tamanho ou ângulo que a luz consegue entrar e tal, isso não muda, mas a área que você percebe as coisas acaba sendo muito restringida. Então, isso promove essa distorção de percepção, até porque a gente tem uma mudança na atividade mental também. Beleza, até aí? Deixei um link aqui, né, para esse artigo, né, sobre estresse e performance, faz um review aí da literatura e a aplicação desses conceitos para o militarismo, né? Ele fala militar é tipo assim, para as Forças Armadas, vamos dizer assim. Né? Para quem quiser uma leitura extra, né? E assim, quando a gente for fazer uma análise do estresse, a gente vai ter que fazer alguns recortes didáticos mesmo, para a gente organizar que fenômeno a gente está querendo estudar. Porque o estresse que me deixa puto ali com o trânsito é o mesmo, a fisiologia é a mesma da situação do confronto armado. Só que você vai dizer, porra, o que é melhor se passar, né? Aperreio no trânsito ou um confronto armado? Aí, porra, confronto armado é um negócio totalmente diferente. Né? Por isso que a gente tem esse conceito para separar esses dois fenômenos, que um é muito mais intenso e mais curto em duração, e o outro é muito mais repetitivo na nossa vida, né, só que com menor intensidade na questão fisiológica. E aí a gente não, né? Os estudiosos aí do estresse separam em estresse agudo e estresse crônico. Beleza? Isso facilita um pouco a nossa vida para essa análise. Porque o estresse agudo, ele tem um pico gigantesco de intensidade, só que ele é mais curto, ele é mais agressivo para o sistema, para a nossa fisiologia, mas ele tem uma curta duração, vamos dizer assim, né, de alguns minutos ou algumas horas, né, para você ir até o ápice e depois você retornar para a homeostase. Que é importante a gente entender, isso eu até devia ter falado no começo, que o nosso corpo, ele busca sempre estar na homeostase, o equilíbrio, beleza? O estresse ou o estressor, esse estímulo estressor, é qualquer coisa que faça com que a nossa fisiologia saia da homeostase. Né? Em que sentido? Se eu vou me preparar para poder correr uma corrida de 100 metros, eu vou ter um fenômeno estressor, porque eu vou ter que mobilizar os meus recursos, eles vão sair da homeostase para poder eu conseguir vencer, né? Conseguir passar por essa corrida, dar meu máximo nessa corrida. Então, eu vou sair desse equilíbrio e depois vou retornar. Então, é o sistema nervoso autônomo simpático que, de um lado, mobiliza a gente para enfrentar, né, essa demanda, e é o sistema nervoso autônomo parasimpático que faz com que a gente retorne para a homeostase. Então, a gente tem uma ideia de que o sistema nervoso simpático sempre agita e o parasimpático acalma. Não é bem assim. Um prepara para vencer essa demanda e a gente associa muito isso a estimular, mas, por exemplo, nossa atividade ali no estômago, no intestino e tal, a digestão vai parar, por exemplo, vai reduzir, né? Enquanto quando a gente voltar para a homeostase, essa atividade aí vai voltar. Então, só para a gente entender isso daí. Então, a gente está no equilíbrio, o fenômeno estressor ali, essa fisiologia do estresse, ou esse estímulo que vai provocar a resposta estressora, é algo que tira a gente desse equilíbrio, e depois a gente vai ter o retorno para a condição de equilíbrio novamente. Então, no estresse agudo é algo muito intenso,
né? Muito intenso. No estresse crônico, a gente fala crônico porque são pequenas doses de estresse, mas que são absurdamente repetidas aí no nosso dia a dia, na nossa rotina, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, né? De excesso de informação, de atividade, de coisas para fazer, de agonias físicas e mentais. Cavalcante, ia falar alguma situação aí? Pode rochar. Eu tenho uma leve preocupação com o boleto. Vai vencer amanhã, o pagamento não entrou, mas Cavalcante é baiano, se não entrar, a gente paga com juros e tal. Mas tem aquela leve preocupação, pô, eu não queria pagar juros. Quando fala sair da homeostase, essa leve preocupação, eu já entraria nessa questão de, por ter saído da preocupação zero, Com já certeza, entraria sendo conceituado como um estresse, esse estresse com crônico. certeza. É justamente o que o Sapolsky, né? O nome dele também é chatinho de falar, né? Vou botar aqui também digitado. O Sapolsky, ele vai ter um livro dele chamado Por que Zebras Não Têm Úlceras. Tem o Comporte aí. Esse livro meu irmão, é para mudar a vida de qualquer um. Esse livro é Quero saber fantástico. desse cara mais não, quero nem saber. Eu fui começar esse diabo aqui, não quero nem saber desse cara mais. E o mais legal do Sapolsky é que a leitura dele é uma leitura muito franca. Em que sentido? Hoje em dia também a gente fica muito apaixonado por falar que tudo é ciência. Ah, porque eu estudo. Ah, porque não sei o quê. Porque a ciência, que eu cientista. Ele é assim, um cara tão brilhante que ele chega em alguns capítulos, ele fala, tem esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse estudo, que diz isso. Mas não se engane não, também tem esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse estudo, que diz o contrário. Então, assim, não fique no devaneio só, né, por causa de um estudo que diz alguma coisa que é a verdade absoluta, né, que a gente tem essa paixão crônica, né, pela ciência com todas as respostas. É muito legal, eu aposto que é foda. E aí no livro dele, Por que Zebras Não Têm Úlceras, ele vai falar justamente da grande diferença entre o ser humano e grande parte, 99% dos outros animais, é que esse mecanismo, né, fisiológico do estresse para uma zebrinha, por exemplo, só vai ocorrer na presença do predador, ou seja, do estressor real, da questão física, da ameaça física. Então vai aparecer o leão lá que vai correr atrás, aí, meu irmão, vai pipocar esse estresse agudo, aí fugir o máximo que puder, até que uma vai ser pega e o resto vai escapar, e aí, beleza, sossegou, volta para a homeostase e acabou. Não tem, justamente, nenhum nível de preocupação. Poxa, aí, como é que vai ser amanhã? Será que vai ter outro leão? Ah, não vou beber água aqui mais não. Vamos procurar outro lugar. Não, vamos dividir aqui, fazer um quarto de hora, ficar uma zebrinha de sentinela aqui para ver se o leão chegando, tal, ficar num ponto mais alto lá. Não vai ter nada disso. Então, esse fenômeno estressor ele vai ser muito mais sustentável, vamos dizer assim, porque tem pequenos em momentos curtos, super intensos, mas depois tem um retorno para a normalidade com uma recuperação fisiológica, né, interessante. Já o ser humano não. O ser humano ele consegue o quê? Ativar esse mecanismo de estresse com qualquer coisa real ou imaginária. Qualquer coisa que vai acontecer ou não, que ele não sabe, ou coisas que já aconteceram, não tem como ele fazer mais nada para mudar.